Como ser atraente, né, pessoal? Vamos começar a nossa aula de hoje. A gente sabe que está todo mundo aí na sua zona de conforto, né? Tomando banhozinho quente, usando aplicativo para receber comida, né? Para pegar uma carona, né? Então, assim, tá tudo muito fácil, né? Todo mundo no seu conforto, com as coisas muito fáceis, né? A gente sabe que a gente está numa era que realmente é tudo muito facilitado, né? Se a gente conversar com os nossos pais, com os nossos avós, a gente vê que eles tiveram, né, uma vida bem mais sofrida, com bem mais dificuldades. Então, a gente sabe que a gente é bombardeado o tempo todo com muitas informações, muitas possibilidades, muitas coisas atraentes também, né? Como eu já tinha falado aí em outra aula para vocês, realmente a gente tem que ter isso sempre muito nítido. A gente não é a última bolachinha do pacote, tá? Então, né, vamos baixar a bolinha porque tem muita concorrência aí fora, né? Então, o nosso curso ele tem que ser diferenciado. Quando a gente pensa em criar um infoprodutos, né, seja um curso, um e-book, né, uma imersão, enfim, qualquer experiência que eu vá criar tem que ser diferenciada. Não dá para ser a Barça, tá, pessoal? Eu falo porque eu não sei se aqui vocês tiveram contato com a Barça. Eu, quando era criança, eu tinha, né, eu era encantada, eu queria ter a Barça, né? Eu não tive essa oportunidade. O pessoal ia vender nos colégios, né? Vendia aquela coleção para os pais, era um investimento caríssimo. Mas o que era, né? Antigamente essa era a nossa fonte de informação, né? Quando a gente ia fazer um trabalho do colégio, a gente ia na papelaria, comprava as figuras, né? Eu me lembro, trabalho de histórias, tinha que comprar as figuras, comprar mapas, né? Escrever muita coisa, buscar referências nos livros, né? Coisa que hoje em dia a gente já não faz mais, né? E antes os livros, né, eram realmente ricos em texto. Coisa que a gente sabe que a gente está preguiçoso também hoje em dia. As pessoas só querem ver figuras, ainda mais se são pessoas visuais, tipo a Carol, né? A gente quer ver figura, a gente às vezes só vê uma foto de uma manchete e lê a manchete, quando lê, né? E já está passando adiante a informação, não é assim? Então, né, o nosso conteúdo ele tem que ser diferenciado, dinâmico, né, que seja interativo realmente. Não dá para ser só texto, né, aulão maçante que as pessoas não vão desfrutar do visual, né, dos seus níveis sensoriais, né, não vão estar se sentindo parte daquilo. Tem várias pessoas que fazem cursos aí como documentários, né? Então, ficam falando de si, ficam só dando aquele conteúdo falando que foi, que aprendeu, que viveu e tal na sua, né, na sua experiência, de repente, né, experiências de vida e tal, mas tudo para alimentar o ego, né? Tem vários cursos assim. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de embarcar em um desses, né? Uma bela de uma furada, porque você chega lá, né? A pessoa está fazendo o curso para quem? É para ti ou para ela, né? É para ela, para alimentar o ego dela, e ela quer conquistar pessoas ali que vão alimentar ainda mais, né? Mas quem vai alimentar esse tipo de ego, né? São pessoas que puxa sacos e tal, né? Alguma coisa assim. Mas não é realmente um verdadeiro fã. Não é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês hoje. Tá? Não é sobre alimentar o nosso ego. Eu não estou aqui, montei esse curso todo pensando na minha evolução, no meu. Eu saí daqui como, né? Ai, vocês agora me idolatram, né? Agora é a Carol aqui. E ela é, né, a rainha. A Carol, né, não é nada disso, pelo contrário, né? Eu quero que vocês saiam daqui empoderados, realmente se enxergando uma autoridade, né? E que levem isso adiante. Então, é o contrário, tá, pessoal? A gente tira o foco da gente e coloca o foco na minha persona, tá? É assim que a gente tem que fazer sempre. E a minha persona, sim, ela vai se sentir empoderada, tá? Se vocês verem, eu aqui hoje, eu quero que vocês saiam dessa imersão realmente se sentindo capazes, né? Que vocês sejam os ídolos e não a Carol, tá? Então, que fique bem claro, porque vocês vão ter que fazer a mesma coisa, tá?
levar essa transformação, né? Porque inicialmente, se vocês se inscreveram para essa imersão, é porque vocês estavam precisando, né, dar voz, estavam precisando botar para fora essa voz. E aí, né, o meu objetivo é que no final dessa imersão vocês realmente façam isso, se sintam capazes e coloquem em prática. Bom, pessoal, é tudo sobre o tal do marketing de comunidade que eu falo aí para vocês, né? Que é a estratégia que realmente eu uso, porque eu acho que é a mais eficaz, é a mais transparente também, né? Tem muito a ver com os meus valores que eu prezo, que é a transparência, justiça, sabe? Tudo isso, né? Eu realmente eu vejo que o marketing de comunidade ele traz muito disso, né? Ele fortalece o grupo como um todo. Eu sou muito de me ver, né? Até as atividades, quando eu fui fazer um estudo, né? Até aconselho vocês a fazerem o mesmo exercício, né? Não estudo, né? O estudo pessoal. De botar no papel tudo que eu realmente gostava, né? E tudo que eu realmente sempre gostei. E eu comecei a me dar conta que eu sempre gostei, por exemplo, né? Quando eu tinha minha banda de rock, né? Nós éramos em 8, né? E eu era backing vocal, eu não era a vocalista principal, né? E eu era muito feliz com aquilo, eu nunca quis ser a vocalista principal, tá? Para dar um exemplo aqui para vocês de análise, né? Que eu quero que vocês façam também para vocês enxergarem, né? Por trás do que vocês gostam de fazer, né, tem muita informação ali que às vezes passa despercebida, né? São sinais que mostram, né, aonde a gente quer estar, o que a gente quer fazer, tá? Então, a sua resposta não vai ser igual à minha, mas você tem que encontrar a sua resposta. Tá? Ali na banda, por exemplo, né, que eu era backing vocal e tal, eu sempre gostei de cantar em coral também, né? Então, até hoje eu retomei, né? Hoje que eu digo, né? Atualmente retomei as práticas de canto coral, me fazem muito bem. Eu gosto de me sentir parte de um todo, né? De um todo que pensa como eu, que está ali na mesma vibe, que está realmente, né, em busca das mesmas coisas, né? Não é qualquer grupo, tá? Eu sou, se parar para pensar, eu sou meio antissocial, dependendo das situações, porque às vezes eu não me identifico, não é a minha tribo. Então eu me sinto mal, me sinto um peixe fora d'água, né? Mas quando eu tô com a minha tribo, quando eu tô com as pessoas que realmente têm, né, ali os mesmos valores, as mesmas crenças, eu me sinto muito, muito bem. E eu comecei a reparar isso, que eu gostava de estar nesse meio, né, de estar no meio de pessoas que realmente estão com o mesmo propósito. Tá? Então, isso para mim é um valor que é muito importante. Eu tenho sã consciência que eu sozinha, né, eu tenho um resultado, mas em grupo eu tenho um resultado muito melhor, tá? Então, eu consigo enxergar isso. E por isso também que eu trabalho, né, que eu me identifico tanto e trabalho com essa estratégia de marketing de comunidade, tá? Porque eu acho também que é algo que vai estar ali quem realmente se identifica, né, se interessa ali pela sua proposta, enfim, é algo tudo transparente, eu não preciso ficar fingindo ser quem eu não sou, né, porque quem vai ficou, tá feliz, quer ver mesmo essa Carol, já sabe que a Carol tem gíria, que a Carol tem às vezes uns vícios de linguagem que ela tá ali lutando para quebrar, mas eu aceito, tá de boa, eu vejo que a Carol tá buscando evolução e tá tudo bem, sabe? Então, eu prefiro muito mais trabalhar com esse conceito. Eu me sinto muito confortável em estar falando aqui para vocês, porque eu sei que, né, são pessoas que têm essas mesmas, sim, os mesmos interesses, as mesmas limitações às vezes, então, né, realmente eu me sinto à vontade. Tá em casa, sabe? Então, é isso que eu quero que vocês construam também, né? A tribo de vocês, tá? Que vocês atraiam essas pessoas, né? Que aí vão ser verdadeiros fãs. Então, né, qual que é a minha tribo? A minha tribo é uma tribo, né, de pensadores, de líderes de Baco, né? Eu quero formar realmente pessoas que estejam dispostas a fazer a diferença, né? Então, são pessoas de pegada, né? São pessoas que são incomodadas, né? Que eu sei que vão fazer a diferença comigo. Não vão ficar só falando que vão fazer e não fazem nada. Eu não quero esse tipo de pessoas. Eu quero pessoas que resolvam problemas, como eu falei desde o início, né, da primeira aula. Então, essa é a tribo da Carol. É uma tribo de líderes de Baco. Pessoas que vão revolucionar o mundo do vinho, né? Que vão criar a cultura do vinho no Brasil. Então, assim,
Tem que ser pessoas que realmente se enxerguem como líderes, né? Vejam o seu potencial. Tá? E aí, né? Você sente que está entrando num mundo novo, né? Que está fazendo parte de algo diferente. Então, esse é o objetivo, isso que a gente tem que despertar na nossa tribo, tá? O que te torna único? A gente precisa saber, né? Para estar realmente diagnosticando, né? E estar trabalhando as estratégias corretas para atrair a nossa tribo. Tá? Eu preciso ter um produto exclusivo, tá? Para um público específico, como eu falei, né? A gente tem que subnichar, não dá para ser todo mundo, não dá para aceitar todo mundo no nosso clube, né? Na nossa tribo. Imagina, né, pessoal? Eu botei ali o exemplo do Scooby-Doo e tal, a gente vai ver mais à frente várias tribos aí que vocês vão ver que já faz parte do nosso dia a dia, e vocês vão ver que não é qualquer um que entra, né? Espera aí, tem vários pré-requisitos para fazer parte, não é bem assim, não dá. A gente tem que se valorizar, né, já inicialmente. Então, qual que é o seu produto, né? Ele tem que ser algo realmente exclusivo, que faça valer a pena, que as pessoas queiram entrar, fazer parte do clube, né? Senão não tem porquê. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal de profissionais do vinho, né? E trabalho também capacitando esses profissionais para o futuro, né? Então, são diferenciais. Quem está fazendo isso hoje, né? No meu caso, o meu produto ele é exclusivo porque eu trago uma inovação, eu trago um novo olhar. Né? Eu trago algo que eu vi que tinha uma demanda no mercado, que ninguém estava olhando para isso, e eu estava pensando como que vai ser o futuro do vinho, com esses profissionais, com essas cabeças, né? Lidando com esse tipo de consumidor só. Ninguém está olhando para os novos consumidores, e aí, como que vai ser? Qual vai ser o futuro do vinho? Então, eu resolvi criar um produto, né, diferente, novo, tá? Mas a gente pode fazer produtos exclusivos, não precisa ser só uma inovação. Tá? Eu posso ter um diferencial, de repente, pensar, né, no design específico, né, numa proposta que realmente seja para que eu traga um resultado melhor de algo que já está sendo aplicado por aí, né? Então, eu posso, de repente, a minha exclusividade pode estar por trás da minha causa. Então, quando eu escolho ali o meu subnicho, aquele público específico, é uma causa que a gente tem em comum ali por trás, né? Que já às vezes as pessoas se sentem, né, o peixinho fora da água, né, o patinho feio, e eu estou trazendo aquela causa que está por trás do meu produto, né? Às vezes pode ser até um produto que já está por aí, né? Você pode dar um curso de vinhos, sim, que já está por aí, mas para um público específico que tem uma causa em comum, né? Então é esse tipo de coisa, tá? Às vezes você pode trazer um curso de vinhos, né, com uma pegada divertida, uma roupagem totalmente nova, né? Então assim, sabe, não precisa ser criar o Uber, né? Criar, sabe, assim, às vezes a gente fica achando que o nosso produto, né, ele tem que ser algo muito, muito, né, diferente. E não, às vezes não. Às vezes é só um novo formato, né? Ou às vezes olhar algo que ninguém está olhando, né? Ou para alguém que ninguém está olhando, tá? Como que eu quero ser lembrada? Né? Eu, Carol, pensei muito nisso, como que eu quero ser lembrada, né? Qual é a referência, né, que eu quero que as pessoas tenham, que falem da Carol, do projeto, né, dela. Então, o que que ela fez? Então, né, como que eu quero ser lembrada, para vocês terem uma ideia. Vou até tomar um gole de chá, porque é bem audacioso. Eu quero ser lembrada como a carioca que desafiou o status quo, que conseguiu desbloquear o medo e insegurança de profissionais do vinho, pessoas hoje que vivem de negócios autênticos e que reescreveu o destino do vinho no Brasil. Reescreveu a história do vinho. Bom, pessoal, é bem audacioso, né? E por que eu botei aqui a carioca? Porque já para mostrar que não foi uma pessoa que nasceu aqui no berço do vinho, foi uma pessoa que veio de fora e ela conseguiu fazer tudo isso. Coisas que às vezes as pessoas que estavam aqui não fizeram, entendeu? Então, para vocês verem isso aqui é importante para mim, porque eu sei que tem outros desafios por trás, né? E tem várias pessoas assim como eu, né, que não nasceram no berço do vinho
e que resolveram se aventurar. Aqui tem o viés da empreendedora, né? Aqui mostra que foi alguém que veio de fora que tem essa visão empreendedora, né? Que resolveu fazer a diferença. Então, isso para mim é muito importante. Eu quero que vocês façam esse exercício de enxergar como que vocês querem ser lembrados, tá? Isso aqui diz muito sobre como que você vai fazer, como que você vai criar o seu negócio, tá? Para chegar nesse objetivo. Bom, pessoal, o marketing de comunidade já está aí, tá? Não é algo que a Carol criou, né? E imagina, né? Ele já está aí presente. Inclusive, né? A gente lida com isso o tempo todo. Através de músicas, né? Às vezes a gente se identifica com uma estrela com outra, né? Com uma banda com outra. Pessoal aí, né? Que artistas em geral trabalham isso muito bem, né? Conseguem encontrar a sua tribo muito fácil, né? Não só cantores, mas humoristas, né? Pessoal aí de dança, espetáculos em geral, teatro, né? Então, por quê? Porque tem muita interação, né? Eles realmente têm esse dom do entretenimento, né? Que as pessoas se identificam. Então, né? Eu tenho, por exemplo, vários humoristas, mas eu vou me identificar com um, com outro não, né? Cada um tem a sua tribo. E nos filmes, pessoal, vocês já pararam para pensar que tem vários filmes que te trazem uma experiência, que você se sente parte ali, né, daquele elenco, né, daquele pessoal, tipo assim, O Senhor dos Anéis, né? Para mim é o melhor, porque eu realmente me identifico muito, sempre amei, né, e sempre me vi ali naquela história. Senhor dos Anéis é um marketing de comunidade, pessoal, tudo isso, se vocês pararem para pensar, tá? Tem um grupo ali, né? Que é o grupo que vai se aventurar, que vai conseguir, né, realizar ali todos os desafios e tal, apesar de todos os perrengues que tem no meio do caminho. Tem ali cada um com sua característica, né? Faz parte ali do grupo, cada um com seus talentos e tal, mas, né, tem uma tribo, tem um pessoal que se identifica, né? E cada um se identifica com um personagem, né? Provavelmente. Alguns aí se identificam com o Legolas, né? Outros já com o Frodo, né? Então, cada um vai se identificar com um personagem, né? E são histórias que realmente nos envolvem, né? Que você se vê ali dentro. Então, por exemplo, os Vingadores, né? Todos esses super-heróis, por exemplo, né? Você com certeza tem algum que você se identifica mais. Eu sou Homem de Ferro. Não sei porquê, mas eu me identifico com o Homem de Ferro. Ele tem um humorzinho assim, né? E ele é duro na queda, né? Eu gosto muito dele, mas ele realmente tem sempre o humor por trás, né? Então é bacana também a gente ver, né, nesses personagens quem que a gente é, porque isso também já vai dizer muito, tá? Até para você vestir a camisa e se posicionar, porque às vezes eu, por exemplo, essa questão do humor era algo que estava engavetado, que eu tinha perdido. E se eu buscar, por exemplo, vídeos meus de criança, né, que eu vejo, eu tô sempre gargalhando, tô sempre rindo e fazendo piadinha e não sei o que, eu tô sempre assim. Só que depois isso meio que se perdeu junto ali com a minha comunicação, com o falar em público, com o me posicionar, isso ficou perdido. Tudo bem, eu tinha um senso de humor, mas muito assim, só para quem realmente é muito íntimo de mim, que conhecia esse lado. Eu não levava muito isso para outras pessoas, né? E quando eu comecei a ver, né, que isso realmente era algo que estava na minha essência, eu vi que eu tinha que botar isso para fora, que eu tinha que levar esse humor, essa leveza para as pessoas, né? Às vezes, num momento mais difícil, você leva, né, um humor para ajudar a encarar o desafio, né? Porque assim, eu sei que eu quero trabalhar com desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal, né? Como eu falei, o que não te desafia não te transforma. É sempre mexer, né, em situações delicadas, né? Às vezes, histórias que a gente não quer lembrar. Tudo isso faz parte para a gente, né, da nossa evolução. É ficar ali tocando no desconfortável. E, pô, como que eu vou fazer isso se eu quero realmente fazer, né, que as pessoas evoluam, que elas se desenvolvam, elas vão ter que passar por esses momentos desconfortáveis. E como que eu vou fazer isso? Botando a pessoa para chorar? Né? Sabe assim, sabe aquele profissional, às vezes a gente vai, né, num profissional que a gente sai muito pior do que entrou. Tipo, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu sei que
eu lido com um assunto delicado, e o humor, ele me facilita muito, ele ajuda muito a eu conseguir, né, trazer assuntos que a pessoa, às vezes, ela nem se dá conta de que ela está tocando na ferida, né, porque eu estou trazendo com uma certa leveza. Então, né, isso eu estou dando o meu exemplo para vocês enxergarem aí que vocês podem ter um dom, né, um talento, né, algo aí que está realmente, às vezes, né, engavetado e que vai ser muito útil, tá? Então, se enxerguem nesses personagens, porque vocês vão lembrar de coisas que vocês não lembravam antes, né, que estava ali esquecido, tá? Matrix, Avatar, tá? São grandes exemplos aí, né, de marketing de comunidade. Você faz parte de algo, né, que realmente ali é um universo novo. Aí não é todo mundo que faz parte daquilo, né? Então precisa ter, né, certos pré-requisitos, como eu falei, para entrar e para fazer parte, tá? Você não precisa ser o fodão, não precisa ser o melhor, só relembrando, né, que a gente já viu isso, mas você tem que fazer a pessoa se sentir dentro daquela experiência. Tá? Ela tem que se sentir parte. Não é eu ficar falando aqui, criar um clube exclusivo, né, de líderes do vinho, e aí, né, você fica vendo que é algo distante, que você nunca vai atingir, né, que você não é capaz de estar ali naquele grupo. E aí dá o efeito até reverso, né? As pessoas ficam até com raiva, né? Quando não fazem parte e veem que é algo que elas não podem pertencer, né? Você tem que fazer a pessoa se sentir dentro da experiência, tá? Não é algo que você não vai envolver. Ah, tá, eu aceitei as pessoas, mas quando elas entram, né, elas continuam se sentindo deslocadas. Porque pode acontecer isso, né? Como eu falei, você vai ter que mirar num grupo de pessoas, né? Mas, tendo essas pessoas, elas vão ter que se sentir parte da experiência, né? Elas vão ter que se sentir líderes, né? No meu caso. Se eu criei um grupo para líderes de Baco, né? Essa é a minha tribo, as pessoas elas vão ter que se sentir líderes. Eu não posso ter pessoas ali dentro que fiquem sempre se sentindo coadjuvantes. Não faz parte, né? Tem algum problema. Eu vou ter que fazer algo ali para fazer com que essa pessoa se enxergue como líder, certo? Então, é isso que a gente tem que fazer. Bom, grandes líderes religiosos, né? Também marketing de comunidade, como eu tinha falado, né? A gente pega aí, bom, gente, tem exemplos bons e ruins, né? Não só líderes religiosos, líderes no geral, né? A gente pega, eu já tinha dado exemplo, por exemplo, já tinha dado exemplos de líderes religiosos, mas a gente pode pensar, né, num Hitler, por exemplo, né? Um líder ali, né? Não para o bem, né? Também tem esse lado. E como que ele fez, qual a estratégia, né? Marketing de comunidade, né? Todo mundo se sentia parte, comprou a ideia, né? Então, para vocês verem o poder que tem o marketing de comunidade, tá? Você pode tanto usar isso para o bem quanto para o mal, né? Se você realmente faz um mau uso disso, também dá efeitos terríveis, né? A gente vê aí no nosso dia a dia, né? Não é só Hitler, né? A gente consegue ver, né? Até hoje em dia, grandes líderes eles usam esse marketing de comunidade e o pessoal, né? Se é mal feito, o pessoal vai indo igual um efeito manada, né? Que é terrível. Eu fico horrorizada, sinceramente, quando eu vejo isso acontecendo, né? Parece que são zumbis, né? Então a gente precisa, né? De fazer um bom uso do marketing de comunidade, de gerar pessoas, né? Mentes pensantes, né, questionadoras, que realmente, né, levem o conhecimento adiante, mas com senso crítico, com a sua visão, né, não só engolir repeteco, né, não é isso, tá? Então, quando você faz um mau uso, você tem só pessoas que replicam o que você fala, né? Não importa o contexto, ela está replicando, né? A gente tem vários exemplos desses, né? Hack repete. Você falou uma coisa, a pessoa está te dando aquela resposta. Você falou outra coisa, ela está te dando aquela mesma resposta. Porque é a única referência dela, né? A pessoa que ela idolatra falou aquilo, ela tem que repetir, né? É um pau mandado, resumindo. E não é isso que a gente tem que fazer, tá, pessoal? A gente tem, né? Por isso que se vocês verem, né, o que eu aplico aqui, eu estou o tempo todo instigando vocês a se encontrarem, né? A ter a voz de vocês. Eu não quero pessoas que fiquem repetindo o que eu estou falando, né? Sem questionar, sem usar o senso crítico, né? Sem adaptar as suas vivências, as suas experiências.
Porque é muito chato, né, pessoal? Imagina só eu ter ali um monte de réplica, né? Sei lá, para mim isso não é, sabe assim, para quem gosta de inflar o ego, eu acredito que isso funcione, né? Esse marketing aí de zumbis, de manada, né? Bem para quem quer inflar o ego, que é coisa totalmente que eu odeio, que eu acho que no nosso setor, né, já deu. É o pessoal com ego nas alturas, né? A soberba, a vaidade, né? Um dos grandes problemas do nosso setor e é algo que eu totalmente vou contra a maré, né? Então, tudo isso, né? Vocês vão vendo que vai tudo contra, né? O que vem sendo visto por aí. Bom, pessoal, nossa transformação, né? O nosso infoproduto, seja um curso, né? Um e-book, uma imersão, o aluno ele tem que ter vontade de aplicar, tá? Eu tenho que mostrar, né? Eu tenho que dar argumentos para ele de que realmente vai fazer a diferença ele colocar em prática, tá? Não adianta ficar só na teoria. Eu tenho que sempre passar a responsabilidade para ele também, né? Porque 50% da responsabilidade é do educador, que está aqui, né? Se preparou uma aula de qualidade, realmente se empenhou para estar entregando um conteúdo bom, que sabe que faz a diferença, mas 50% está do outro lado, né? E aí eu não posso, por mais que eu dê diretrizes, né, que eu dê acompanhamento durante a jornada e tal, eu não tenho como pegar e fazer ação pela pessoa, né? Então, a questão da prática, né, não adianta, que ao aluno pertence, né? Então, eu tenho que sempre conscientizá-lo de que se ele não colocar em prática, não vai adiantar, vai ser só mais um curso que vai ficar lá engavetado, né? Ele não vai ter aquela transformação que ele quer. Então, eu tenho que sempre estimular. Tá, Carol, é só falando que a responsabilidade dele, tu acha que já vai dar efeito? Não, né? Isso é uma das coisas que a gente tem que dizer, né? Porque realmente ele tem que estar consciente disso, mas eu tenho que ter algumas estratégias, né, que realmente façam com que ele tenha uma experiência dentro da minha solução, né, do meu produto. Então, né, atividades, né, interativas, testes, questionários, né, às vezes uns diagnósticos, como eu estou falando aqui com vocês, né, de você faz ali e se enxerga quais personagens você é. Eu posso criar um teste desse, um quiz, né, vários quizzes dentro do meu curso, que isso daí, na verdade, pessoal, o que é? Tem um termo, né, técnico para isso, que é gamificar, tá? A gente tem que gamificar os nossos produtos. Por quê? Porque ele se sente parte da experiência, né? Ele não é só mais um aluno coadjuvante, não adianta nada eu falar que minha preocupação é revolucionar a educação, né? Porque a educação lá com o professor lá na frente falando e vocês aí aprendendo isso aí, né? Realmente algo que não me agrada, e aí eu fico dando a mesma aula, né, que eu estou falando mal. Então, eu tenho que sempre ter essa interação, né? E como que eu vou fazer isso? Pode ser assim, né? Criando, sim, né? Exemplos, né? Questionários que as pessoas façam, né? E se enxerguem, né? Exercícios sempre, tá? Durante a sua aula, vocês veem que eu estou sempre colocando exercícios, né? Para vocês pararem para pensar, né? Já no meio do exercício, claro, depois no final eu trago um apanhadinho de atividade. Mas no meio aqui da aula, eu já vou botando vocês para pensarem, já para se enxergarem na situação, tá? Isso tudo é gamificar, tá? Não é só botar lá um jogo, né? Gamificar não é só isso, tá? É realmente ter essa interação.